Saudações a todos. A minha ideia hoje é falar um pouco sobre vacinas. Com certeza o aparecimento delas será um motivo de grande comemoração. Comemoração essa que o mundo todo anseia, ninguém aguenta mais esse novo normal que nos foi imposto e que a gente possa voltar de uma maneira mais lenta, tudo bem, ao que era antes de ter começado essa loucura, essa pandemia maluca. Bem, antes disso vamos tentar entender como é que funciona a produção da vacina. Eu acessei alguns artigos indexados de fontes super seguras, super sérias, para tentar embasar um pouco mais essa minha explicação. Então, atualmente nós temos uma centena de vacinas exclusivamente para o Covid-19 em processo de produção. Inclusive, tem alguns relatos dos próprios fabricantes com testes em humanos já sendo feitos. Pequeno número, né? 50, 60, 70, mas já temos alguns testes com um relativo sucesso aparecendo. Óbvio que é muito cedo para falar alguma coisa, tá? Mas todos eles têm o mesmo objetivo: induzir o nosso organismo a criar uma imunidade contra o Covid-19. Então, os laboratórios estão apostando das maneiras mais diferentes de produção de vacina para conseguir esse objetivo comum: a criação da imunidade contra o coronavírus, fazer o anticorpo aparecer. Tá? Então, nós já temos algumas conhecidas, algumas técnicas conhecidas. Eu vou me ater a 4 principais, são as 4 que mais me chamaram a atenção de serem um pouco mais promissoras. Tá? A primeira delas é a vacina com vírus enfraquecido. Então, é um método que nós médicos conhecemos bastante, é o que a gente aprende na faculdade, tá? Onde a ideia é relativamente simples. Você pega o vírus, propriamente dito, enfraquecido com calor ou então com radiação, e coloca ele dentro do organismo, que vai começar a produzir uma resposta imunológica como se fosse um vírus normal. Mas como ele está enfraquecido, nós não vamos desenvolver a doença supostamente. Então daí já vem a primeira preocupação: pessoas com problemas de imunidade, com imunidade um pouco mais debilitada, talvez possam aparecer a doença, então tem um risco maior. Tá? Hoje em dia o laboratório chinês Sinovac já afirma que tem o método já feito para macacos, então isso já é um ponto positivo nesse sentido. O maior alento desse método, obviamente, é porque já é super conhecido. Então nós já temos, testes feitos, aprovados, inúmeros exemplos de sucesso. Por exemplo, gripe, sarampo, varíola, catapora, outras tantas. Então são feitas dessa maneira. Só que daí o problema é que, para que isso seja feito, nós precisamos de uma grande quantidade de vírus enfraquecido. E nós não dispomos disso. Além de demorar um pouco mais para conseguir tudo isso, e visto que nós estamos nessa bagunça dessa pandemia, o tempo não é nosso aliado. Então, isso deixa uma desvantagem desse método. Segundo método, a vacina genética. Então, tem 2 empresas, uma americana e uma alemã, a Moderna e a Pfizer, onde a teoria é a injeção de um material genético para que a nossa própria célula crie uma proteína do SARS-CoV-2. Essa proteína é a proteína Spike, fácil explicar. Então você pega o vírus propriamente dito, aqueles espetinhos, aqueles espinhozinhos que todo mundo já reconhece por causa desse mundaréu de imagens que nós estamos vendo na internet. Então, cada um deles, esses com formato de espinhos, é a proteína Spike. Essa proteína é importante para o vírus porque é ela que permite com que o vírus injete seu material genético nas nossas células para daí sim começar a replicação. Então, ou seja, uma vez que o nosso próprio organismo começar a produzir os spikes, o Covid-19 não vai conseguir utilizá-lo para atacar as nossas células. Então isso oferece uma super vantagem. E uma outra coisa é que tem uma facilidade na replicação da produção, parece que é simples, então isso é muito legal. Só que em contrapartida, uma publicação da Nature recente, agora em maio, é que não existe nenhuma vacina aprovada com essa técnica. Então daí vem aquela outra discussão de sermos cobaia, parará, parará. Então é uma coisa de risco-benefício para ser pensado. Óbvio que essa discussão não cabe aqui. Terceiro, vacina com vetores virais. O que é isso? É a técnica que está sendo feita na Universidade de Oxford, onde já tem até uma promessa de conclusão para setembro próximo, tá? Isso em publicação própria deles. Então ela não vai usar o Covid-19, o que ela faz, ela usa um outro vírus geneticamente alterado, um adenovírus, que daí sim receberia parte do código genético do Covid, para daí sim produzir a famosa proteína Spike. Daí quando essa injetada no organismo, não vai causar doença,
mas só produziria proteína, que daí vai ser bloqueada pelo sistema imunológico e, por consequência, produzir o indivíduo em questão da doença. A vantagem desse método, né, é que, por ser um vírus ativo, né, uma parcela ativa do vírus, talvez não precise de mais doses, possa ser feita uma vacina mais forte, mais potente. E daí já vem aquela, poxa, Fernando, mais uma dose? Antes de ler isso, eu também não tinha pensado que a gente podia ter que ter uma segunda, uma terceira dose. Eu também queria só 2, 3 gotinhas na língua e está tudo certo, mas não sei. Talvez a gente tenha que se deparar disso, que nem a vacina para hepatite B, por exemplo, que a gente tem que fazer mais de uma dose para se consagrar a formação do anticorpo da defesa. Então é uma coisa para pensar. E uma outra desvantagem desse método em questão é que também é um método experimental. Nós não temos nenhuma outra vacina nesse sentido feito dessa maneira. E por fim, a quarta é uma vacina baseada em proteína. Então a proteína utilizada é a proteína spike, tá? Que é aquela que serve para ele injetar o seu material dentro da célula. A ideia é tirar do vírus a proteína, é injetar no ser humano exclusivamente a proteína sem o vírus. E daí o nosso organismo vai desenvolver a resposta baseado naquilo. Nós já temos um know-how nesse sentido, a gente faz isso já na vacina contra o HPV, então não é uma vacina nova, não é um método completamente novo, pelo contrário, então é uma coisa que nós já temos uma certa habilidade. Problema, por ser uma vacina com um pedaço do vírus, ela pode ser um pouco mais frágil e daí vai mais uma vacina que talvez precise de uma segunda ou terceira dose. Então, e quando você fala em precisar de mais uma dose, do âmbito global, é muito ruim, porque se dá trabalho para produzir vacina para todo mundo, imagine produzir a segunda e a terceira dose se precisar. Então, realmente fica um pouco mais difícil. Então, tem algumas outras formas de confecção das vacinas, mas essas 4 são, ao meu ver, aqui mais promissoras, só que não para por aí. Nós precisamos falar mais algumas coisinhas muito rápidas. Primeiro, nós precisamos de tempo para isso se consagrar. Sabe, a vacina vai aparecer, mas nós não temos nada aqui do nosso lado pronto, que já foi testado e já foi liberado. Então nós temos ainda um delay, nós estamos no final de maio quase, nós temos um tempinho para isso acontecer. Então, desculpa, não vai ser junho, não vai ser julho. Esse milagre eu acho que não tem como acontecer. É óbvio que eu acredito muito nessa força-tarefa, sabe, incrível, pesada, que todos os países do mundo estão enfrentando, essa corrida da vacina. Com certeza, nós, do ponto de vista médico, científico, nós vamos ver alguma coisa muito diferente do que já foi feito, sabe, em outros tempos, mas com certeza isso demanda um pouco de tempo e investimento. Graças a Deus está acontecendo, mas eu acho que precisa de muita coisa. Além disso, nós temos alguns outros entraves. O primeiro é uma aprovação das agências reguladoras, dos órgãos reguladores, de produção e dispensação de todos os medicamentos no mundo inteiro. Cada país tem o seu, então vai precisar de uma união nesse sentido para conseguir essa liberação. Tá? Outro entrave é esses testes já estão garantindo uma imunidade a médio e longo prazo? Os anticorpos produzidos pós esse período vacinal, eles estão sustentados ou não? Eles ainda são um pouco mais frágeis. Então isso é importante. E por fim, que é uma outra coisa que eu vejo isso com olhos de muita esperança, mas precisa ser colocado em pauta, a Organização Mundial da Saúde está tentando estabelecer uma flexibilização no mercado das patentes em relação ao Covid-19. Então, uma vez criada a vacina, nós precisamos pensar em quebrar a patente da vacina para daí fazer a produção individual em cada país. Porque senão a gente tem que pensar como é que vai ser paga essa conta. Então vamos supor que os Estados Unidos consiga fazer essa produção, o Brasil vai ter que comprar dos Estados Unidos. O problema é que quando a Organização Mundial de Saúde colocou isso em pauta, alguns países, e os Estados Unidos foi um deles, não se mostrou muito favorável. O próprio Donald Trump se mostrou bem desfavorável a essa quebra de patente. Então nós temos uma discussão ainda por vir a respeito disso, porque se chegar a vacina sem ser produzida por aqui, quem vai pagar? É o governo, o convênio, nós mesmos, porque com certeza nós só vamos liberar os nossos idosos, as nossas crianças desse novo normal que nós estamos vivendo se eles estiverem vacinados, porque eles não têm estrutura, né? Nós não vamos confiar que eles possam ser contaminados e se dar super bem. Então essa preocupação existe. É óbvio que nós precisamos ter fé,
nós precisamos acreditar na solidariedade das pessoas, mas eu acho que, infelizmente, nós vamos ter que ter um pouco mais de paciência, aprender um pouco mais esse nosso novo normal, porque se a gente quer uma rotina econômica, social, um pouco melhor, o distanciamento vertical vai ter que acontecer, mas nós vamos ter que amadurecer muito as nossas maneiras, o uso de máscaras, álcool gel, lavar as mãos, tudo isso que nós estamos aprendendo muito bem vai ter que ser ainda mais usado até que a vacina seja pronta. Bem, era isso que eu tinha para dizer. Desculpa a demora de todo esse tempo. Meu forte abraço. Fiquem com Deus. Até.